Que bom que você chegou até esse vídeo. Meu nome é Júlio Pereira. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu vou ajudar você aqui com conteúdos que vão fazer grande diferença nas suas decisões hoje. Nós vamos mergulhar fundo nas 5 prisões mentais que nos impedem de alcançar o nosso verdadeiro potencial. Mas antes, eu quero contar uma história para você. Há alguns anos eu estava preso num ciclo de mediocridade. Eu ouvia pessoas jovens com muita dificuldade de avançar porque elas estavam perto de mim. E essas pessoas tinham sonhos grandes, mas sempre encontravam desculpas para não perseguir os sonhos grandes. Já viu gente assim? E um dia uma senhora de 78 anos aproximadamente, ela disse que estava decidida a surfar. Você ouviu certo? Surfar aos 78 anos. E ela me disse assim: eu acredito que a única prisão real é aquela que a gente constrói na nossa mente. E essa é uma das frases mais interessantes para mudar a vida de uma pessoa. Hoje eu quero compartilhar com você o que eu venho usando nos meus treinamentos, que está diretamente ligado a essa estratégia de como você coloca as frases certas na sua cabeça. Então vamos começar falando das 5 prisões mentais e como que nós podemos escapar de cada uma delas. O medo paralisante do fracasso é uma prisão complexa para a vida de qualquer pessoa. Porque o medo do fracasso é como um carcereiro implacável, ele mantém cada uma das pessoas numa zona de conforto e ele sussurra constantemente na nossa cabeça. E se der errado? E se não funcionar? E se a gente não conseguir? Então, se você pensar no Thomas Edison, ele falhou mais de 1000 vezes antes dele inventar a lâmpada elétrica. Mas quando perguntavam para ele sobre isso, ele falava: eu não falhei, eu apenas encontrei 1000 maneiras diferentes de não acender a lâmpada elétrica. Então, se você quiser entender o que ele usava na mente dele para ter esse tipo de pensamento, ele usava coisas que libertavam ele do medo ativo da amígdala, porque a parte do cérebro responsável por lutar e fugir é a amígdala, e isso literalmente paralisa uma pessoa, impedindo ela de tomar decisão. E para escapar disso, você tem que ter uma exposição gradual a pequenos desafios da sua vida, aumentando aos poucos. Essa técnica é muito poderosa. Você vai visualizando de forma positiva, você superando os desafios e tendo sucesso nesses desafios. Então, eu visualizo e me coloco na prática. Vou fazendo esse ciclo e esse ciclo vai me gerar pontos de sucesso, vezes que eu conquistei, e se eu anotar todos esses pontos de sucesso, eu percebo que eu estou enfrentando os medos e sobrevivendo. Aí a gente pensa num desafio complexo, que é uma prisão das crenças limitantes. Todas as crenças são como alicerces de uma prisão mental. Se você acredita que você não é bom o suficiente, essa crença ela se torna uma profecia autorrealizável na tua cabeça. Então, lembra da Oprah? Ela cresceu na pobreza, ela sofreu abusos e ela poderia ter acreditado que ela estava destinada a uma vida de dificuldade. E ao invés disso, ela escolheu acreditar que o potencial dela era grande e ela se tornou uma das mulheres mais influentes do mundo. As crenças limitantes, elas afetam o nosso cérebro aqui, ó, o córtex pré-frontal, a área responsável pelo planejamento, pela tomada de decisão, e elas literalmente impedem qualquer pessoa de ver oportunidade, pessoal. Então você não pode ficar preso às suas crenças limitantes. Qual é a maneira mais poderosa para você escapar de uma crença limitante? Começa a questionar as crenças. Pergunta assim, ó, essa crença é 100% verdadeira na minha cabeça? De onde ela veio? E aí você pratica um reenquadramento, transformando a crença negativa que você está vivendo numa crença positiva, como por exemplo, eu acredito que eu sou tímido, então eu posso acreditar assim, eu sou um ouvinte atento. Se você fizer isso, você vai começar a ter um conselheiro pessoal aqui dentro da tua cabeça e você vai poder perguntar para você mesmo, uma versão mais sábia que você, qual conselho você me daria? E você mesmo responde, entendeu? Aí tem a prisão da armadilha da comparação social. Essa é péssima. Na era das redes sociais, é fácil a gente criar armadilha de comparar a nossa vida real com os highlights dos outros. Uma vez uma pessoa chegou para mim e perguntou, era uma mentorada. Eu estou prestes a desistir do meu sonho de me tornar escritora, porque eu sinto que todo mundo que está no Instagram, que já escreve, é um autor de sucesso. Quando ela falou isso, ela queria parar, mas eu incentivei ela a continuar, e ela publicou o livro dela. E ela descobriu que tinha muita gente com histórias imperfeitas que se conectavam à história imperfeita dela. E ela foi exemplo para um monte de gente.
Então, comparação social constante leva uma pessoa ao aumento do nível de cortisol, que é o hormônio responsável pelo estresse, e uma diminuição da serotonina, que é relacionada à felicidade. Então, é um aumento que é ruim e diminui o que é bom. Isso é péssimo. Para isso, você tem que fazer um pouco de detox digital, faz umas pausas regulares nas redes sociais, pratica a gratidão das coisas que estão já funcionando na tua vida e usa um método de reflexão pessoal. Em vez de você se comparar com os outros, você tem que se comparar às versões anteriores de si mesmo que já foram melhoradas. Isso vai melhorar muito as suas decisões. E aí tem a prisão do hábito da procrastinação. A procrastinação, ela é como uma prisão de portas abertas e a gente pode sair a qualquer momento dela, mas alguma coisa impede a gente de fazer isso e a gente adia. O que você tem que fazer? Primeiro vamos entender a história de gente que conseguiu virar esse jogo. Tem um cara que chama Stephen King. Ele quase jogou todos os manuscritos dele, do primeiro romance dele, Carrie, no lixo. Ele chegou a jogar, mas a esposa dele foi lá, resgatou da lixeira e incentivou ele a terminar. Ele tinha uma pessoa importante do lado. Esse livro, ele lançou a carreira desse cara como um dos autores mais esforçados do mundo. Então, a procrastinação, ela está ligada à nossa percepção de tempo. O nosso cérebro tende a valorizar coisas que têm recompensas imediatas muito importantes, então benefícios bons, e os futuros a gente vai deixando para tentar resolver depois. Isso não é bom. Como que você escapa disso? Tem várias formas, ó. Você pode usar a técnica Pomodoro, você trabalha 25 minutos com 5 minutos de pausa. Você pode implementar o sim então, que é você olhar para um acontecimento e colocar assim: se são 9 horas da manhã, então eu vou trabalhar no projeto por 1 hora. E quando eu vou fazendo isso, você vai virando o jogo onde você pode se imaginar, ao invés de ficar olhando só o resultado final, imaginar você trabalhando no processo, no passo a passo. E aí você já vira mais um pedacinho do jogo dessa prisão. Aí a gente vai para a prisão da necessidade excessiva de aprovação, que eu acho que é a pior zona, tá? Essa para mim é a maior. Uma busca constante de aprovação dos outros, e aí a gente vai vivendo em uma prisão onde os outros têm a chave. Você não precisa da aprovação dos outros. Não precisa. Você imagina só se o Steve Jobs, cara da Apple, se ele tivesse pedindo permissão para cada inovação que ele fosse colocar no mundo, o mundo não seria o mesmo que é hoje. Ele era conhecido como um cara que seguia a visão que ele tinha, mesmo quando outras pessoas duvidavam. Então a necessidade de aprovação ela está ligada ao nosso instinto tribal de pertencimento. Neurologicamente, a rejeição social de uma pessoa, ela ativa as mesmas áreas do cérebro que a dor física. Então, como que você escapa disso? Você pode usar o espelho que tem na tua casa para sua autoaprovação. Todo dia você olha para ele e fala coisas ou uma coisa, ou sei lá, que é positiva em você mesmo. E essa técnica, ela vai ajudar você a decidir de forma independente, porque você vai poder tomar decisões pequenas sem consultar ninguém. Você está se reafirmando. E se você olhar para todos os pontos dessas decisões pequenas que você está fazendo, soma elas, olha elas anotadas numa folha de papel. Você vai falar, poxa, eu fiz coisas grandes hoje, eu fui grandioso hoje. Então, se você olhar para as 5 formas de mudança desse pensamento mental, você pode colocar tudo isso em prática, mas não de uma vez, tá? Comece escolhendo uma, aquela que é a maior prisão para você. Trabalha nela por 30 dias, anota seus progressos, celebra as pequenas vitórias e o teu cérebro vai sendo alimentado de uma forma diferente. E se eu te perguntar, por qual delas você começaria? Você consegue saber? Já definir? Se você tiver uma, escreve aqui nos comentários. Eu vou começar por tal, porque eu quero criar com vocês nesse vídeo aqui uma comunidade de apoio constante. A gente pode fazer isso juntos. E eu vou trocando ideias com você e com outras pessoas que já validaram o conteúdo aqui e escreveram para a gente ler, tá bom? Então faz isso, lembra de deixar seu like nesse vídeo também, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque é o seguinte, galera, quando a gente tem técnicas que são poderosas para mudar o nosso cérebro, os resultados melhoram. E nós estamos juntos aqui porque eu só tenho vídeo sobre isso aqui. Porque eu acredito fortemente, você nasceu para ser livre. Você é uma pessoa que nasceu para ser extraordinário. Eu quero ajudar você a quebrar definitivamente todas as correntes mentais que estão no seu cérebro. Eu explico de forma simples, de forma fácil, mas de uma forma que realmente é transformadora. Então esses vídeos, se você entender que são poucos minutos para você ter resultado, se você entender que você precisa de pouco esforço para ter resultado,
você vai conseguir tirar daqui ouro e transformar sua vida numa vida extraordinária. Tá bom? Tamo juntos. Um grande abraço. Fui.